Eu sou o guardião de horrores indizíveis, o narrador de pesadelos que se agarram à alma. Se você deseja caminhar ao meu lado, por estes corredores escuros do inexplicável, então o desafio está lançado. Inscreva-se no Sr. Blackheart. Prove sua coragem. A cidade cuspia a última névoa fria da madrugada. Os prédios arranhavam o céu ainda escuro como lápides de concreto, frias e indiferentes. O asfalto da avenida principal brilhava úmido sob a luz amarelada e mortiça dos postes, uma testemunha silenciosa de incontáveis histórias que se desenrolavam em seu leito cinzento. A maioria delas banais, esquecidas antes mesmo do sol raiar. Mas algumas eram manchadas de sangue, de segredos inconfessáveis e de um horror que nem o tempo conseguiria apagar. No banco de um carro importado, um carrão de luxo que destoava da sujeira acumulada nos cantos da rua, o cheiro caro de couro novo e de álcool barato se misturavam numa combinação enjoativa, um prenúncio fedorento da tragédia que aquela madrugada teimava em parir. Lucas, o nome dele era Lucas, voltava da noitada, da última festa open bar que algum amigo endinheirado tinha bancado. A cabeça latejava no ritmo insistente da música eletrônica que ainda ecoava em seus ouvidos. O corpo anestesiado por doses generosas de uísque importado e talvez alguma outra porcaria que ele nem lembrava mais de ter cheirado. A avenida que horas antes era um rio de luzes vibrantes e gente bonita se acotovelando, agora era uma serpente cinzenta e quase deserta, convidando a imprudência, sussurrando promessas de velocidade sem consequências para ouvidos já embotados pelo álcool. Ele apertou o acelerador com um sorriso estúpido nos lábios, sentindo a adrenalina barata percorrer suas veias, uma falsa e perigosa sensação de poder e controle dominando a névoa alcoólica que embaçava seus reflexos e seu juízo. O carro potente respondeu com um ronco satisfeito devorando o asfalto. Os faróis de LED rasgavam a escuridão à frente, engolindo as faixas da pista. O ronco do motor abafando qualquer resquício de bom senso que ainda pudesse existir em sua mente embriagada. Ele se sentia o rei da noite, o dono da cidade adormecida. Na esquina mal iluminada, onde um semáforo piscava um amarelo intermitente e inútil, o borrão surgiu de repente, uma figura frágil e anônima atravessando a rua, talvez voltando tarde de um trabalho honesto, talvez apenas mais uma alma perdida naquela madrugada indiferente. A sombra de um destino que estava prestes a ser brutalmente interrompido. O grito de pavor da figura, se é que houve um, misturou-se ao som agudo e desesperado dos pneus cantando no asfalto, um instante de puro terror congelado no tempo, uma pintura macabra iluminada pelos faróis do carro desgovernado. O impacto foi seco, brutal, um choque violento que estilhaçou mais do que vidro e metal, estilhaçou uma vida. O corpo pequeno e leve foi arremessado como uma boneca de trapo, girando no ar antes de cair com um baque surdo e pesado alguns metros adiante. A vida esvaindo-se rapidamente no sangue escuro que começava a manchar o cinza frio da rua. Lucas freou bruscamente, o carro parando de lado uns 20 metros à frente do ponto de impacto. O silêncio da madrugada agora cortado apenas pela sua respiração ofegante, quase um soluço, e pelo tic-tac insistente do motor quente que parecia zombar de sua desgraça. O pânico, frio e cortante, varreu a anestesia do álcool como um tapa na cara, substituindo-a por uma onda gelada de desespero e pavor. Ele olhou para trás pelo retrovisor, a silhueta escura e imóvel no asfalto. A certeza fria e inegável do que tinha feito caindo sobre ele como um raio, como uma sentença. Matara alguém. A decisão, se é que se pode chamar assim, foi instantânea, visceral, moldada pelo medo primitivo de ser pego, pela covardia e pelo instinto de autopreservação dos que se acham acima da lei. Ele engatou a marcha a ré,
o carro gemendo em protesto, depois acelerou de novo, cantando pneus, e fugiu. Fugiu como um rato assustado, deixando para trás a evidência de sua covardia, a marca indelével de sua irresponsabilidade criminosa e uma alma interrompida na solidão da madrugada. Os dias que se seguiram foram um borrão de culpa, paranoia e tentativas frustradas de apagar da memória o que não podia ser apagado. O noticiário local, no dia seguinte, ecoava a tragédia com uma frieza burocrática. Jovem estudante morre atropelada na Avenida Central. Motorista foge sem prestar socorro. A foto da vítima, sorrindo inocente para a câmera, estampada nas telas dos celulares, dos computadores, das televisões. Um rosto jovem, cheio de vida, de sonhos, agora apagado para sempre pela brutalidade de um instante de imprudência. O nome dela era Mariana. 20 e poucos anos, estudante universitária, voltava da casa de uma amiga onde passara a noite estudando para uma prova. E Lucas, cada vez que via aquela foto, cada vez que o nome Mariana era pronunciado, sentia o estômago revirar, como se tivesse engolido cacos de vidro, a culpa esmagando seu peito como uma prensa hidráulica. Ele não dormia direito. Os pesadelos eram constantes, repetitivos, cruéis. O barulho da freada, o impacto surdo e horrível, o corpo voando pelos ares como um saco de estopa. E os olhos de Mariana, os olhos dela. Naquele último segundo, antes do carro a atingir, ela o tinha visto. E aqueles olhos, nos seus pesadelos, agora o encaravam, fixos nos dele, cheios de uma acusação silenciosa, de uma tristeza infinita, de uma pergunta que ele nunca conseguiria responder. Acordava no meio da noite, suando frio, o coração disparado como um louco, procurando por ela no escuro do seu quarto de luxo, o grito preso na garganta. Tentou afogar a culpa na bebida, como sempre fazia quando as coisas apertavam. Mas o álcool, que antes era um refúgio quente e anestesiante, agora parecia apenas potencializar o horror, o desespero. As visões de Mariana ficavam mais nítidas, os sussurros em sua mente mais altos, mais insistentes. Assassino. A palavra ecoava em seus pensamentos dia e noite, impiedosa, implacável. A fuga da cena do crime, a covardia de não ter prestado socorro, de não ter sequer parado para ver se ela ainda respirava. Tudo voltava com uma clareza assustadora, cada detalhe gravado a fogo em sua memória. Ele se tornou uma sombra de si mesmo. Perdeu o emprego de fachada na empresa do pai. Não que ele precisasse do dinheiro, o velho sempre bancara seus luxos e seus vícios. Mas era a última conexão com uma vida de aparente normalidade que agora parecia pertencer a outro mundo, a outra pessoa. Afastou-se dos amigos da farra, das festas open bar, dos prazeres fúteis que antes preenchiam seus dias vazios e sem propósito. A única companhia que lhe restava era o medo constante de ser descoberto, o medo de que o fantasma de Mariana, de alguma forma inexplicável, viesse cobrar a dívida de sangue. As semanas se transformaram em meses. A poeira do caso, para a polícia e para a imprensa, pareceu baixar. Sem testemunhas oculares, com poucas pistas concretas além do modelo provável do carro, o atropelamento e fuga de Mariana foi arquivado como mais uma estatística trágica e insolúvel da violência no trânsito de uma metrópole indiferente. Lucas, por um tempo, respirou um alívio tenso, frágil. Talvez tivesse escapado da justiça dos homens. Talvez o pesadelo estivesse chegando ao fim. Pura ingenuidade. A verdadeira assombração, aquela que não se arquiva em delegacia nem se esquece com o tempo, estava apenas começando a mostrar suas garras. E ela não viria com sirenes ou mandados judiciais. Viria do escuro, da culpa e do além. O apartamento de Lucas era um santuário de vidro e concreto, suspenso sobre a cidade. Uma fortaleza de luxo projetada para isolá-lo do mundo mundano lá embaixo. Paredes brancas, móveis de design minimalista,
Uma janela panorâmica que emoldurava o horizonte de São Paulo como uma obra de arte viva e pulsante. Era um lugar frio, impessoal, um espelho de sua própria alma, mas era seu refúgio. Ou pelo menos costumava ser. Agora, o silêncio do apartamento tinha um peso diferente. Não era mais a quietude da paz, mas o silêncio opressor de um mausoléu. Um vácuo que parecia sugar todo o ar e que era preenchido apenas pelo zumbido elétrico e ansioso de sua própria paranoia. A primeira vez que aconteceu foi sutil, um sussurro. No meio da madrugada, enquanto ele virava e revirava na cama de lençóis de 1000 fios, um som quase inaudível cortou o silêncio. Parecia um nome, o nome dela, Mariana, levado por uma corrente de ar que não existia, pois as janelas estavam hermeticamente fechadas. Lucas sentou-se na cama, o coração martelando contra as costelas. O suor frio escorria por sua testa. Ele perscrutou a escuridão do quarto, mas não viu nada. É a minha cabeça, disse a si mesmo, a voz rouca. É a culpa, a porra da culpa me enlouquecendo. Ele engoliu 2 comprimidos para dormir com um gole de uísque, um coquetel perigoso que ele esperava que o nocauteasse até o esquecimento. Mas o esquecimento era um luxo que não lhe pertencia mais. Os incidentes se tornaram mais frequentes, pequenas agulhadas de terror na normalidade forçada de seus dias. A televisão de 80 polegadas ligava sozinha no meio da noite, sempre no mesmo canal de notícias local, exibindo reprises de reportagens antigas. Certa noite, ele acordou com a voz familiar e fria do âncora do jornal. A tela gigante iluminava o quarto com uma luz fantasmagórica. E lá estava ela, a foto de Mariana, o mesmo sorriso inocente, os mesmos olhos cheios de vida. Mas desta vez a imagem parecia diferente. Estática chuviscava ao redor do rosto dela, e por uma fração de segundo, um piscar de olhos, ele jurou ter visto o sorriso dela se transformar em uma careta de dor, os olhos se tornando poços escuros e acusadores. Ele arrancou o cabo da tomada com as mãos trêmulas, mas a imagem dela permaneceu gravada em sua retina, queimando como um ferro em brasa. O cheiro veio depois. Um odor adocicado e metálico, o cheiro inconfundível de sangue fresco, misturado com o perfume de terra úmida, como o de um jardim depois de uma tempestade. Surgia do nada, nos lugares mais aleatórios. No closet, enquanto escolhia uma roupa que não usaria para sair. Na cozinha de aço escovado, enquanto tentava forçar um pedaço de pão pela garganta. O cheiro invadia suas narinas, revirava seu estômago e o transportava de volta para aquela madrugada, para o asfalto frio, para o corpo caído. Ele comprou purificadores de ar caríssimos, velas aromáticas, incensos importados. Nada adiantava. O cheiro da morte tinha se impregnado em seu santuário, um lembrete olfativo constante de seu crime. Era o cheiro dela. O ponto de virada, o momento em que a negação se estilhaçou em 1 milhão de pedaços, aconteceu em uma noite chuvosa. A cidade lá fora era um borrão de luzes e água, a chuva batendo furiosamente contra as vidraças. Lucas estava no banho, a água quente caindo sobre seus ombros, tentando lavar a sujeira que sentia por dentro, uma sujeira que sabão nenhum poderia limpar. O vapor denso embaçou todo o box de vidro, criando um véu branco e opaco entre ele e o resto do banheiro. Ele fechou os olhos, deixando o som da água abafar os pensamentos. Foi quando ele ouviu um arranhão. Lento, deliberado, vindo do outro lado do vidro. Seu corpo congelou. Os olhos se arregalaram. Não podia ser. Estava sozinho, no 25º andar. O som veio de novo, um rangido longo e agudo, como uma unha sendo arrastada lentamente pela superfície do vidro embaçado. O pânico subiu por sua garganta como bile. Com o coração na boca, ele estendeu a mão trêmula e, com a ponta dos dedos, limpou um pequeno círculo no vapor. O que ele viu do outro lado fez o ar de seus pulmões desaparecer. Não havia ninguém lá.
Mas no vapor, do lado de fora do box, estava a marca de uma mão. Uma mão pequena, delicada, espalmada contra o vidro, os dedos finos e longos. E da ponta dos dedos, pequenas gotas de água condensada escorriam para baixo, como lágrimas negras no vidro branco. A marca da mão dela era a mão de Mariana. Um grito animalesco, um som que ele não reconheceu como seu, rasgou o silêncio. Ele tropeçou para trás, escorregando no piso liso, caindo de costas com um baque surdo, a cabeça batendo na parede de mármore. O chuveiro continuava a jorrar água sobre ele, indiferente ao seu terror. Ele ficou ali, encolhido no chão, tremendo incontrolavelmente, os olhos fixos na marca da mão que lentamente começava a desaparecer à medida que o vapor se dissipava, mas que ficaria gravada em sua mente para sempre. A guerra não era mais interna. O fantasma não estava mais apenas em sua cabeça. Ela estava ali, com ele, no apartamento, e ela queria algo. Os dias seguintes foram de um terror abjeto. Lucas parou de dormir. Passava as noites sentado no sofá da sala, com todas as luzes acesas, abraçado aos próprios joelhos, pulando a cada estalo da madeira, a cada som do elevador no corredor. Ele via a silhueta dela na periferia de sua visão, uma sombra escura passando rapidamente pela porta. Ouvi-la chorar em outros cômodos, um soluço baixo e desolador que parecia vir das próprias paredes. Ele estava se tornando um prisioneiro em sua própria casa, um rato encurralado por um predador invisível. A loucura era um abismo, e ele sentia que estava escorregando, os dedos perdendo o controle da borda. Em um ato de desespero, começou a gritar para o vazio. "O que você quer de mim? Me deixa em paz!" Berrava para as paredes brancas, a voz ecoando no apartamento silencioso. "Eu sei o que eu fiz, eu sei, mas acabou. Vai embora!" A única resposta era o silêncio. Um silêncio pesado, carregado de desprezo, de uma paciência fria e sobrenatural. Ela não iria embora. Ele sabia disso agora. A justiça dela não era o perdão, não era o esquecimento. Era a companhia eterna. Numa noite particularmente infernal, enquanto o choro dela parecia vir de dentro do seu próprio quarto, uma memória antiga, enterrada sob anos de arrogância e vida urbana, emergiu em sua mente febril. A imagem do caseiro da antiga fazenda de seus avós no interior de Minas. Um homem velho, de pele curtida pelo sol e olhos cheios de uma sabedoria rústica. Ele se lembrou do velho Zeca falando sobre almas penadas, sobre corpos sem descanso que assombram os vivos que lhes fizeram mal. Lembrou-se de sua avó, uma mulher devota e supersticiosa, que sempre dizia que há dívidas que não se pagam aos homens, mas aos espíritos. Naquele tempo, Lucas ria dessas histórias. Eram crendices de gente simples, ignorante, folclore. Mas agora, encolhido em seu apartamento de milhões, assombrado por um fantasma que deixava marcas de mão no espelho, a arrogância deu lugar ao pânico puro. E se eles estivessem certos? E se houvesse outro tipo de justiça, uma mais antiga, mais sombria, que não se importava com advogados caros ou delegacias sobrecarregadas? A ideia, antes absurda, agora fincava raízes em sua mente desesperada, como a única e terrível esperança. Ele precisava de ajuda, mas não de um médico ou de um psicólogo. Precisava de alguém que entendesse a linguagem dos mortos. A semente de uma nova jornada, ainda mais profunda na escuridão, estava plantada. Ele precisava encontrar alguém como o velho Zeca, e precisava fazer isso rápido. Antes que Mariana decidisse que o tempo dos sussurros e das sombras havia acabado. A busca por ajuda começou como uma caçada febril e clandestina. Lucas, que sempre navegou com facilidade pelos círculos de poder e luxo da cidade, agora se via rastejando pelas frestas, pelos contatos obscuros que o dinheiro sujo pode comprar. Ele não procurava por um terapeuta ou um médico. Ele procurava por um fantasma que pudesse lutar contra outro.
A pesquisa o levou a um nome, sussurrado com uma mistura de medo e reverência por um informante de uma boca de fumo que seu dinheiro convenceu a falar, Dona Esmeralda. Não havia endereço, apenas uma indicação vaga. Lá para o final da Comunidade do Sol, onde o asfalto acaba e o morro chora. Pergunta por ela. Todo mundo que precisa saber sabe. A jornada até ela foi uma descida literal e figurativa ao inferno. Ele trocou seu carro de luxo por um modelo popular alugado, um disfarce patético que ainda assim gritava estranho no ninho. Quanto mais ele adentrava a periferia, mais o concreto cinza e ordenado da metrópole dava lugar a um emaranhado caótico de tijolos expostos, vielas estreitas e uma teia de fiação elétrica que pendia sobre sua cabeça como armadilhas. O ar ficou mais denso, impregnado com o cheiro de esgoto, fritura e da própria pobreza. Os olhares que ele recebia eram duros, desconfiados. Cada esquina parecia abrigar uma ameaça. Ele, que se sentia o rei da noite em sua avenida iluminada, era agora um rato assustado em um labirinto que não era o seu, o suor frio escorrendo por suas costas, a certeza de que a presença de Mariana o seguia, uma sombra gelada se divertindo com seu pavor. Finalmente encontrou a casa. Um sobrado espremido entre outros dois, com a pintura descascada revelando as cicatrizes do tempo e da umidade. Uma única lâmpada amarelada pendia sobre a porta de ferro, atraindo mariposas. Não havia campainha. Ele bateu na porta, o som metálico e oco ecoando na ruela silenciosa. Demorou, mas a porta se abriu com um rangido. Uma mulher velha, de pele negra e enrugada como casca de árvore, o encarou. Seus olhos, no entanto, eram incrivelmente vivos, duas brasas negras que pareciam perfurar através de suas mentiras e de sua alma. Era Dona Esmeralda. Ela usava um vestido simples, branco e um turbante amarrado na cabeça. Um cheiro forte de ervas queimadas e algo mais, algo vagamente metálico e doentio, emanava de dentro da casa. "Entra", ela disse, a voz grave sem surpresa, como se o esperasse há horas. O interior era escuro e abarrotado. Cortinas pesadas bloqueavam a pouca luz de fora. O ar era sufocante. Velas de sebo queimavam em pequenos altares improvisados, lançando sombras dançantes nas paredes cobertas de imagens de santos católicos, misturadas a símbolos estranhos que ele não reconhecia. Dona Esmeralda o levou a uma pequena sala nos fundos, onde duas cadeiras velhas se enfrentavam. Ela se sentou e apontou para que ele fizesse o mesmo. Então, o menino rico veio procurar ajuda no fim do mundo. Ela começou sem rodeios. "O que uma alma morta fez para te tirar o sono?" Lucas engoliu em seco, o coração batendo descontrolado. Eu não sei do que a senhora está falando. Eu só tenho tido pesadelos. Vejo coisas, uma presença na minha casa." Ele tentou manter a voz firme, omitindo, escondendo como um covarde. Dona Esmeralda soltou uma risada baixa, um som seco como folhas mortas se quebrando. "Não minta para mim, menino. Não na minha casa. O cheiro dela está em você. O cheiro de medo, de sangue e de asfalto molhado. Você não vê uma presença. Você vê a moça que deixou para morrer no chão." O ar fugiu dos pulmões de Lucas. O terror o paralisou. Como ela sabia? Como? Antes que ele pudesse gaguejar uma negação, os olhos de Esmeralda reviraram nas órbitas, mostrando apenas o branco. Seu corpo estremeceu violentamente, um espasmo que sacudiu a cadeira. Um gemido baixo, gutural, escapou de seus lábios, e quando ela falou de novo, a voz não era mais a dela. Era uma voz mais jovem, mais suave, mas distorcida por uma dor e um rancor infinitos. Era a voz de Mariana. Frio. Estava tão frio. A voz sibilou através dos lábios de Esmeralda. O corpo da velha se curvou, como se sentisse o impacto novamente. "Eu vi você, dentro do carro. Você me viu, e você fugiu. Por quê? Eu só queria ir para casa." Lucas recuou.
empurrando a cadeira para trás até bater na parede. Não, não, por favor, ele sussurrou, o rosto banhado em lágrimas e suor. A cabeça de Esmeralda virou-se para ele, os olhos brancos fixos em seu pavor. Você me deixou lá, sozinha, no escuro, o sangue escorrendo. Eu ainda podia respirar. Eu achei que você ia voltar. Achei que ia me ajudar, mas você acelerou. O som do seu carro indo embora. Eu nunca vou esquecer. A voz se tornou um grito de agonia que parecia vir de todos os cantos da sala. Assassino! Covarde! Com um último espasmo, Dona Esmeralda voltou a si, ofegando, o suor brilhando em sua pele escura. Ela olhou para Lucas, encolhido e soluçando no canto, com uma expressão que não era de pena, mas de uma severidade antiga. O laço entre vocês foi selado com sangue e covardia. É um dos mais difíceis de quebrar. Ela não quer só vingança, menino. Ela quer companhia. Ela quer que você sinta o frio que ela sentiu, a solidão que ela sentiu. Me ajuda, por favor. Lucas implorou, a voz quebrada. Eu pago o que for, qualquer coisa. O dinheiro compra o meu tempo e os meus materiais, disse ela, impassível. Mas não compra o perdão de um espírito vingativo. Podemos tentar acalmá-la, fazer uma limpeza, um trabalho para que ela encontre o caminho dela e largue o seu. Mas você tem que querer de verdade. Sua alma tem que estar aberta. Se houver um pingo de mentira ou dúvida no seu coração, o trabalho pode se virar contra nós dois. E o inferno que você vive agora vai parecer um jardim de infância. Ele concordou com tudo, desesperado. A data foi marcada para a noite de lua minguante, 3 dias depois. O clímax se aproximava. Na noite do ritual, o ar na casa de Dona Esmeralda estava ainda mais pesado, quase irrespirável. O cheiro de ervas era mais forte, misturado ao odor de cachaça e de sangue de um galo preto sacrificado horas antes. Lucas foi despido até a cintura e obrigado a se ajoelhar no centro de um grande círculo desenhado no chão com pólvora e sal grosso. Velas pretas e vermelhas ardiam em cada ponta. Dona Esmeralda, agora vestida com trajes cerimoniais, cantava em uma língua gutural e antiga que ele não compreendia, enquanto o som rítmico e hipnótico de um atabaque, tocado por um ajudante silencioso que surgiu das sombras, começava a preencher a sala. O fumo do charuto de Esmeralda o envolveu denso e adocicado. O som do tambor ficava mais alto, mais rápido, sincronizando-se com as batidas descontroladas de seu próprio coração. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida, se contorcendo, se esticando, formando figuras grotescas. E então ele a viu. Mariana estava de pé, do outro lado do círculo, o vestido branco agora rasgado e manchado de terra e sangue seco. Seu rosto estava pálido, os olhos eram vazios, mas fixos nele. "Agora!" gritou Esmeralda, e jogou um pó sobre as chamas das velas, que explodiram em uma labareda verde. O mundo de Lucas se desfez. Ele não estava mais na sala, estava deitado no asfalto. A chuva fina daquela madrugada caía em seu rosto. Ele sentia a dor lancinante em suas pernas, o gosto de sangue na boca. Ele via os faróis do carro se aproximando, o rosto assustado e bêbado de si mesmo atrás do volante. Ele sentiu o impacto, a dor explosiva, a sensação de seu corpo quebrando, voando. Ele viveu a morte dela. Ele gritou, um som abafado pela fumaça e pelo som do atabaque. Sentiu o frio do abandono, a esperança se esvaindo junto com seu sangue, o som do motor desaparecendo na distância, deixando-o para morrer. A agonia, o medo, a solidão. Ele sentiu tudo. Quando a visão se dissipou, ele estava de volta ao chão da sala, exausto, soluçando, o corpo coberto de suor e lágrimas. O atabaque havia silenciado. O cheiro de queimado era insuportável. Dona Esmeralda estava de pé sobre ele, o rosto uma máscara de exaustão. "O trabalho foi feito", disse ela, ofegante. "Mostramos a ela que você sentiu a dor dela. Talvez isso baste. Talvez." Ela lhe entregou um pequeno saco de pano preto.
um patuá. Leve isso com você, sempre. Não o abra, não o molhe. É sua única proteção. E nunca mais fale o nome dela em voz alta. Lembre-se dela, reze por ela em silêncio, mas não a chame. Agora vá. Lucas se vestiu, trêmulo, e pagou uma quantia obscena de dinheiro sem sequer questionar. Ao sair da casa e voltar para a luz amarelada e doentia do poste, sentiu-se estranhamente leve. O peso esmagador em seus ombros parecia ter diminuído. Pela primeira vez em meses, o ar pareceu entrar em seus pulmões sem dificuldade. Ele entrou no carro e dirigiu para fora da comunidade, deixando o morro para trás. No retrovisor, viu a casa de Dona Esmeralda ser engolida pela escuridão. Uma frágil e desesperada esperança começou a brotar em seu peito. Talvez tivesse acabado. Talvez ele tivesse comprado sua paz. Mal sabia ele que não havia comprado a paz. Apenas um breve e enganoso armistício. E o preço final daquela dívida ainda estava para ser cobrado. O primeiro mês foi um engano, uma mentira doce e venenosa que Lucas engoliu com a avidez de um homem morrendo de sede. A quietude em seu apartamento era real. O peso em seus ombros havia se dissipado e o cheiro de morte fora substituído pelo aroma estéril de produtos de limpeza caros. O patuá que Dona Esmeralda lhe dera era um peso reconfortante em seu bolso, um talismã contra o inferno. Ele começou a se sentir como ele mesmo novamente, ou pelo menos uma versão funcional de si mesmo. Voltou a frequentar bares, embora agora bebesse com uma moderação temerosa. Reconectou-se com os amigos da farra, que o receberam com tapinhas nas costas e perguntas superficiais sobre seu período sabático. A arrogância, aquela erva daninha teimosa, começou a brotar novamente em seu peito. Ele havia enfrentado o sobrenatural e, com a ajuda de seu dinheiro e de uma velha macumbeira, havia vencido. A memória de Mariana foi trancada em um cofre no fundo de sua mente e ele estava determinado a jogar a chave fora. A paz se estilhaçou em uma terça-feira chuvosa, exatamente um mês após o ritual. Ele estava lavando o rosto na pia de mármore de seu banheiro quando sentiu um frio súbito e intenso no bolso da calça. O patuá estava gelado como uma pedra de gelo. Ao pegá-lo, sentiu-o úmido, quase encharcado, embora não tivesse tocado em uma gota d'água. E então um sussurro cortou o som da torneira, tão claro e próximo que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Uma única palavra, carregada de um desprezo gélido: mentiroso. Todo o sangue fugiu do rosto de Lucas. O castelo de cartas de sua recuperação desabou em um instante. O terror que ele pensou ter exilado voltou com a força de um furacão. Naquela noite, a assombração não retornou com a sutileza de antes. Ela voltou com fúria. As luzes não apenas piscavam, elas explodiam, lançando cacos de vidro pelo chão. As portas não apenas rangiam, elas batiam com uma violência que rachava a madeira. Ele se trancou no quarto, mas o terror o seguiu. O reflexo dele no espelho do armário sorriu para ele, um sorriso largo e desumano, enquanto o verdadeiro Lucas tremia de medo. O reflexo levantou a mão e escreveu com o dedo no vidro empoeirado: não há escapatória. Ele tentou fugir, mas a porta do quarto estava trancada por fora, a maçaneta girando em falso. Ele era um prisioneiro. A temperatura caiu drasticamente, sua respiração se condensando em nuvens de vapor. O cheiro de terra molhada e sangue voltou, mas desta vez era mais forte, mais podre, como se a fonte estivesse ali mesmo, no quarto com ele. Ele se encolheu na cama, cobrindo a cabeça com o edredom, um gesto infantil contra um horror adulto. Foi quando sentiu o colchão afundar ao seu lado. Uma presença fria e pesada deitou-se junto a ele. Ele não precisava olhar para saber quem era. Sentiu o toque gelado em seu pescoço, dedos finos e surpreendentemente fortes começando a apertar. O ar foi cortado. Sua visão escureceu, pontos de luz dançando em seus olhos.
Ele lutou, debatendo-se, mas era como lutar contra uma estátua de gelo. Quando estava prestes a perder a consciência, a pressão cessou. Ele arfou, puxando o ar em golfadas desesperadas. Não havia ninguém lá, mas em seu pescoço, em frente ao espelho, 5 marcas arroxeadas de dedos eram a prova inequívoca do ataque. Ela não queria mais apenas assustá-lo, ela queria matá-lo. Desesperado, ele procurou pelo número de Dona Esmeralda, mas a linha estava permanentemente muda. No dia seguinte, dirigiu como um louco de volta à comunidade, de volta à casa onde encontrara sua falsa esperança. Mas o sobrado não estava mais lá. No lugar, havia apenas uma construção abandonada, com portas e janelas vedadas por tábuas e tijolos, coberta de pichações, parecendo intocada há anos. Os vizinhos, ao serem perguntados, olhavam para ele como se fosse louco. Essa casa tá vazia, desde que me entendo por gente, moço. Nunca morou ninguém aí. Dona Esmeralda, a casa, o ritual, tudo se desfez como fumaça. Teria sido uma alucinação? Ou ela era algo completamente diferente? Um fantasma ajudando a caçar outro? Um peão no jogo do destino? A percepção o atingiu com a força de um soco. Não havia ajuda. Não havia mais para onde correr. A batida na porta veio 2 dias depois. Não era uma batida fantasmagórica. Era firme, oficial. Lucas olhou pelo olho mágico e seu coração despencou no estômago. 2 policiais civis, uniformizados, com expressões sérias. Seu mundo inteiro desmoronou naquele instante. Abriu a porta, o corpo tremendo. Lucas Almeida? Um deles perguntou, embora fosse claro que sabiam quem ele era. Temos um mandado de busca e apreensão. E gostaríamos que o senhor nos acompanhasse até a delegacia para prestar alguns esclarecimentos. Na delegacia, a sala de interrogatório era fria e impessoal. O delegado, um homem de meia idade com olhos cansados, jogou um tablet sobre a mesa de metal. Isso te parece familiar? Ele apertou o play. O vídeo era granulado, de baixa resolução, filmado de um ângulo estranho, mas inegável. A avenida, o carro importado dele, o borrão de uma figura, o impacto brutal, a fuga covarde. Tudo estava lá. Câmera de segurança de um prédio na esquina. A gravação estava corrompida, mas recebemos uma denúncia anônima na semana passada, com instruções precisas de como recuperar o arquivo. Uma dica bem detalhada, quase como se a pessoa estivesse lá. E foi nesse momento que a reviravolta, a verdadeira e final lição, o atingiu com a clareza de um relâmpago. A lucidez no meio da loucura. O ritual. Dona Esmeralda, a voz de Mariana, não era para salvá-lo. Nunca foi. O ritual não era para banir o espírito dela, era para fortalecê-lo, para dar-lhe o foco e a energia necessários para agir neste mundo. A denúncia anônima, as instruções para recuperar o vídeo, foi ela, Mariana. A assombração não era o objetivo final. Era a preliminar. Era a tortura psicológica para quebrar seu espírito antes de entregar seu corpo para a justiça dos homens. Ele não tinha comprado a paz. Ele tinha pago pelo serviço completo de sua própria destruição. A justiça sobrenatural e a justiça mundana trabalhando juntas de mãos dadas. Sem mais forças para lutar ou mentir, Lucas confessou tudo, cada detalhe sórdido. A bebida, a fuga, o pânico, a tentativa de encobrir. O julgamento foi rápido. Com a confissão e o vídeo, não havia defesa possível. A imagem de playboy irresponsável foi esmagada pela de um criminoso frio e covarde. Ele perdeu tudo: o nome, o status, o dinheiro da família que não pôde comprar sua liberdade. Foi condenado a uma longa pena por homicídio com dolo eventual e ocultação de cadáver, mesmo que o corpo nunca tivesse sido encontrado. A cena final de sua liberdade foi a porta de metal de uma cela batendo atrás dele. O som foi definitivo.
Na primeira noite na prisão, o cheiro de mofo e desespero substituindo-o de couro e perfume, ele se deitou no beliche duro, encarando o teto de concreto. E ela apareceu. Não como uma aparição aterrorizante e ensanguentada, mas sentada calmamente na beirada da cama, como uma visitante. Seu vestido branco estava limpo, seu rosto, embora pálido, estava sereno. Os olhos não queimavam com ódio, apenas com uma tristeza vasta e profunda como o oceano. "Acabou agora?" Lucas perguntou, a voz um fio, sem medo, apenas um cansaço infinito. Mariana olhou para ele, e pela primeira vez, ele viu algo além da dor nela. Viu a jovem estudante que tinha sonhos e uma vida pela frente. Ela balançou a cabeça lentamente. "Não", ela disse, a voz clara e sem eco. "A justiça dos homens te deu paredes. A minha justiça está apenas começando." Ela se inclinou, o rosto perto do dele. "Você está onde merece, mas eu ainda estou perdida. Você me tirou de casa e agora eu não consigo voltar. O que você quer?" Ele gaguejou. Sua resposta foi a sentença final. A chave de ouro que trancou seu destino para sempre. "Ache o meu corpo", ela disse, a voz suave como a seda e pesada como uma lápide. "Dê-me um túmulo, um lugar para descansar. Dê à minha família um lugar para chorar. Até que você faça isso, você não terá um segundo de paz. Onde quer que você vá, eu estarei com você. Em cada pesadelo, em cada momento de silêncio, em cada respiração. Esta cela não é sua prisão, Lucas. É a nossa." Ela se dissolveu no ar rarefeito da cela, deixando-o sozinho, mas terrivelmente acompanhado. Ele entendeu a lição. A verdadeira punição não era a perda da liberdade. Era a condenação a uma tarefa impossível, um ato de redenção que ele jamais poderia cumprir trancado ali. Sua pena não era de anos, era de eternidade. Ele estava acorrentado não a um fantasma vingativo, mas à sua própria falha, ao seu próprio pecado, para sempre encarregado de consertar o que quebrou, sabendo que nunca conseguiria. E nesse inferno de impotência e companhia perpétua, o terror, enfim, encontrou seu lar definitivo. "Minha sentença aqui na prisão tem um prazo, a da minha consciência não." Se este relato sombrio te impactou, deixe seu like e se inscreva aqui no canal do Senhor, Black Art. E comente abaixo: no meu lugar, você teria confessado o crime ou fugido?